Oi gente, como é que vocês estão hoje? Pro vídeo de hoje eu pensei em uma coisa bem informal, tipo uma conversinha mesmo, só contando pra vocês, assim, fazendo meio que uma retrospectiva sobre as histórias mais legais que eu li em 2017. Eu vou confessar pra vocês que quem me acompanha, pra quem me acompanha já há algum tempo, né, vai parecer repetitivo tudo isso que eu vou falar aqui, porque são livros que eu vim conversando ao longo do ano, então eles apareceram em várias tags, apareceram em indicações de listas, e agora estão aparecendo em mais uma lista, que são, no caso, a lista de livros mais legais, os livros que eu mais gostei de ler ao longo do ano. E serve também, então, aí de sugestão pra vocês pro próximo ano, caso vocês tenham interesse. Então eu tô aqui com a ajuda do meu Bullet Journal, que foi onde eu fui anotando todas as leituras que eu fui fazendo ao longo do ano, e eu fui elencando então a partir dessas anotações as minhas leituras, o que foi que eu gostei e tudo mais. E eu não fiz um top 10, top 5, top qualquer coisa, eu simplesmente peguei os livros que eu mais gostei de ter lido desse ano e vou falar sobre eles com vocês, é só isso. E eu também não vou usar nenhuma ordem, tipo de favorito, de que eu mais gostei, ou ordem cronológica, eu vou simplesmente falando. E eu vou começar então falando de um que é uma leitura muito recente, que é A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, da Beck Chambers. Gente, que livro legal! Tipo, eu gostei muito de ter feito essa leitura, porque, assim, o livro é uma ficção científica, né, que muitos de vocês já devem ter conhecido, ouvido falar aí pelo BookTube. É uma ficção científica que vai narrar a história dos tripulantes de uma nave chamada Andarilha, que fica pelo espaço, né, viajando pelo espaço, fazendo buracos, e nesses buracos são feitas viagens interplanetárias, esse tipo de coisa. Então aqui a gente acompanha, né, a gente conhece essa tripulação que é de interespécie, eu acho que é assim o termo que é utilizado no livro, que são de diversas espécies, sabe? Espécies de todos os tipos de planetas e tudo mais. E é muito legal porque eu senti que esse livro foi mais sobre diversidade, sabe? A autora meio que trouxe pra ficção, pra essa questão das viagens espaciais, a questão da diversidade, sabe? Não só de espécies, que aqui é o que fica mais claro nessa questão das espécies, mas o tipo de diversidade de pessoas mesmo, sabe? Eu meio que trouxe isso pra nossa vida como um exemplo de que existem diversos tipos de pessoas, não só com relação à raça, mas também com relação a pensamento, com relação à cultura e todas essas diferenças, né, que a gente vive, que a gente convive, que a gente presencia ao longo da nossa vida, muitas vezes incomodam a gente, mas não é porque elas incomodam de uma forma ruim, elas incomodam por ser diferentes. E é o que tem de legal nessa vida, né, gente? A diversidade, um monte de coisa que tem pra gente conhecer, pra gente vivenciar, pra gente, sabe, ter contato. E eu achei muito legal essa questão, né, o que eu consegui extrair da história, porque eu achei isso muito interessante. Uma recomendação forte pra vocês que gostam de livros de ficção científica. Daí mais um, também do Dark Side Books, que entrou nessa lista de livros que eu mais gostei de ter lido esse ano, foi A Guerra que Salvou a Minha Vida. E assim, é um livro que não tem uma história, oh meu Deus, diferentona, grandiosa e tal, mas é uma história tão tocante, sabe? Tão profunda e tão real, porque isso aqui é real de acontecer, que, sabe, eu fiquei sem palavras, exatamente sem palavras. Aqui a gente conhece a Ada e o irmão dela, que se chama Jamie, se eu não me engano, ele faz muito tempo, então o nome do irmão dela eu acho, não tenho tanta certeza. Mas enfim, a gente conhece a Ada, que é essa menininha de 10 anos, e o irmão mais novo dela, que vivem sob o teto da mãe, que é uma mãe, assim, muito relapsa. A Ada nasceu com o pé torto, então a mãe vê ela como um erro, sabe? Uma coisa que não deveria existir. Mantém ela trancafiada dentro do apartamento e ela vê o mundo por uma janela. E uma coisa que eu esqueci de mencionar é que isso aqui se passa na época da Segunda Guerra Mundial. Então, quando as escolas ali de Londres estão evacuando as crianças da cidade para o campo, pro caso de Londres ser bombardeada, a Ada vê nisso, então, a chance perfeita de ela ter o futuro garantido junto com o irmão em um outro lugar, em um lugar diferente, sabe, promissor, em que ela pudesse cuidar do irmão e eles pudessem ter uma vida comum juntas. E é a partir daí que a vida desses dois vai mudar completamente, porque a Ada e o irmão vão ser cuidados por uma senhora, a senhora Smith, e elas vão ter contato assim com coisas que eles não conheciam antes, como, pasmem, o amor e o cuidado de outras pessoas com você. É um livro muito tocante, sabe? Eu amei essa história, eu amei essa garotinha, sabe? E, sei lá, foi um dos livros que me tocaram muito esse ano, e por isso ele tá aqui nessa lista de livros que eu mais gostei de ter lido, por ter conversado tanto comigo.
Também coloquei nessa lista, gente, a rainha Karina Ricci, que nos meus vídeos não poderia faltar, né? Ano passado também, eu acho que ela entrou nos vídeos, assim, de leituras que eu mais gostei de ter feito. Mas nesse caso aqui, eu gostei muito pelo fato de ela ter trazido mais da questão sobrenatural. Não digo nem sobrenatural, é fantasiosa mesmo da história. Porque nesse livro a gente tem essa protagonista que sonha há muitos anos com o mesmo cara que ela nunca viu na vida. E daí, de uma hora pra outra, esse cara surge na frente dela, sabe? Ele meio que atropela ela começa a ter contato mais próximo com ele porque ele passa a ser o patrão dela no novo emprego. Só que daí, a história não vai ficar só nessa, né? De ela ter essa relação com esse cara, esse relacionamento, de ela conhecer esse homem, que é exatamente a pessoa com quem ela vem sonhando. A gente também vai ter uma explicação pra essa questão do sonho, e aí que entra a parte fantasiosa da história, que eu amei, gente. Eu achei muito, assim, bem explicado. Eu achei que a Karina soube juntar todas as pontas desse livro, todas as dúvidas que eu tive ao longo da leitura, todos os furos que eu achei que eu pudesse encontrar ao longo da leitura, que eu fui me perguntando, isso aqui ela tem que resolver depois. Ela foi lá e resolveu de uma maneira que me satisfez bastante, então eu gostei muito de ter feito essa leitura, e esse aqui é mais um livro que eu indico fortemente pra quem gosta de romance, porque nesse caso aqui, o romance, assim, é tão presente quanto a parte fantasiosa. Também coloquei nessa lista, gente, um livro que eu tinha até esquecido que eu tinha lido em 2017. Pra mim, eu tinha lido ele no ano passado, de tanto tempo que faz. Eu tô falando da Amiga Genial, da Liana Ferrante. Eu li esse ano, por incrível que pareça, que parecia que eu tinha lido há mais tempo. E eu amo essa série até o momento. Eu só li os 2 primeiros livros, que é Amiga Genial e A História do Novo Sobrenome. Eu já conversei aqui no canal sobre esses 2 livros com vocês. São livros, assim, que eu super indico, com uma história muito densa, com muitos personagens, muitos acontecimentos. A gente acompanha a vida dessas melhores amigas desde que elas são bem criancinha até a fase adulta. Então, assim, é muita história que a Helena traz, assim, sem dó nem piedade de dar detalhe, de dar informação sobre a vida dessas duas, e em uma narrativa que eu não consideraria como sendo fácil, sabe? Se você for levar em consideração que tem livros mais pra jovens, né, com essa leitura mais fluida, com muitos diálogos, esse aqui não tem muita semelhança, mas é um livro que eu indico tanto quanto eu indiquei esses outros anteriores aí, que são de leituras mais fáceis, mas por mais que seja uma leitura que, assim, é mais densa, é uma leitura que te prende, sabe? Pelo menos me prendeu e me fez ficar presa nesse universo por muito tempo. E eu gosto muito da escrita dessa autora e eu gosto muito dessa história. Recentemente eu li o incrível, gente, que livro maravilhoso, O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Esse livro eu já mencionei tanto ele aqui no canal nos últimos meses que eu não sei nem se eu preciso reafirmar isso daqui, né? Então, de novo, um livro sobre preconceito, narrado pelo ponto de vista de uma jovem negra que vai explicar pra gente toda a tragédia que aconteceu na vida dela quando o melhor amigo dela, negro, foi assassinado pela polícia. Um livro com muitas mensagens, um livro pra jovens que todo mundo pode ler, e um livro que, assim, é como se a autora pegasse você, sentasse num banquinho e te explicasse mais sobre racismo pra você que não sofre esse tipo de preconceito. Então, assim, é muito necessário, uma leitura que eu amei ter feito e que eu indico demais, demais, demais. Não poderia faltar ele, né, gente? O querido Outlander, da Diana Gabaldon. Li esse livro, não sei, em março, fevereiro, fiz leitura conjunta. Foi muito legal a leitura conjunta, fiz com a ajuda de uma via literária, um calhamaço, né, de quase 900 páginas que nós lemos juntos. E que livro incrível, gente, assim, eu só tenho a falar isso também. É um livro que vive aparecendo nos vídeos aqui no canal, uma leitura que eu amei ter feito. E assim, é romance, como vocês já devem ter ouvido falar, romance de época, mas o que, assim, mais me pega nessa história é a questão da viagem no tempo, porque a Claire, que é a nossa protagonista, ela viaja do ano de 1945 para o ano de 1743, se eu não me engano. Ela tem aí 202 anos que ela viaja no passado, e isso foi, assim, o que mais me salta aos olhos, porque eu amo essas questões fantasiosas misturadas a histórias que eu normalmente já leio, sabe? Romances de época são romances que eu normalmente já leio. Então, quando o autor traz essa questão da fantasia, sabe? Do fantástico, de uma coisa que a gente não tá acostumado a ver, sabe? Sempre nas histórias mais comuns, assim, é pedir pra me prender. Ainda tem a questão da viagem no tempo, né, gente? Que eu amo viagens no tempo, eu acho o assunto fascinante. Amo ler histórias, né, que trazem essa temática. E, sério, é uma história muito incrível que eu só posso dizer, né, leiam, mais uma vez leiam, e depois vão assistir a série de TV que está na 3ª temporada. E, ai meu Deus, eu quero muito ler o 2º livro disso aqui, vocês não têm ideia. E agora vamos então para mais um livro que eu tô sempre recomendando aqui, que eu amo, que é O Perfume da Folha de Chá, da Dina Jeffries. Gente, que livro! Eu vi ele no começo do ano, eu tava dando, assim, tava dando nada pra ele, eu achava que fosse ser mais um romance de época que, sabe, eu ia ler e vida que segue, eu ia gostar, mas nada demais.
Só que aqui, gente, eu fiquei muito surpresa com essa história, com o final, com o desenvolvimento, a narrativa dessa autora que me prendeu de um jeito que eu, sabe, nem entendo o quão forte foi, porque é uma leitura, uma narrativa feita em terceira pessoa, né? Então eu fiquei muito surpresa de ter ficado tão presa e ter me importado tanto assim com essa personagem. Aqui é uma história que se passa na década de 20 e a gente vai conhecer essa protagonista que tem 19 anos e acabou de se casar com um homem que tem o dobro da sua idade. Apesar do sentimento que ela diz nutrir por ele, ela tá muito, como eu posso dizer? Ela tá meio apreensiva com essa nova vida, com o marido, de ter que administrar a casa, administrar a família, empregados, de ter que viajar para um novo país, porque eles são ingleses, mas o marido dela é dono de uma fazenda de chá lá no Ceilão, que eu nem sei como pronuncia o nome desse lugar hoje, porque já não tem mais o nome de Ceilão, vou deixar aparecendo aqui na tela. E, enfim, ela tá se mudando pra esse lugar, nova cultura, novo clima, novo ambiente, sabe? Tudo novo, vida nova, literalmente, pra essa protagonista. E, sabe, a história muda de uma forma absurda quando ela engravida, mas principalmente quando ela dá à luz ao filho, sabe? E é aí que eu paro de falar, porque se eu falar muito, sabe, vocês vão perder, assim, a coisa da surpresa. Então, a surpresa começa aí, sabe? O diferencial da história começa nisso. Então, é um livro que, assim, eu só sugiro que vocês leiam, sem ler sinopse, sem ler resenhas, porque provavelmente vocês vão pegar essa parte que, no meu ponto de vista, é primordial pra você ser surpreendido e ficar mais preso na história, se é que você me entende. Então, sério, um livro muito massa, com um final, assim, muito surpreendente, que eu amei ter lido, sabe? Só recomendo demais. E agora, gente, vamos falar sobre leituras do Kindle. Eu tenho algumas leituras, desde que eu ganhei o Kindle, né, que me surpreenderam muito quando eu li. O primeiro eu quero falar do Mulher com Brancas, da Patrícia Baikal. Já tem resenha aqui no canal, vou deixar o link aqui no card pra você ir conferir, porque é recente, uma leitura recente que eu amei ter feito. Vocês já devem ter ouvido falar aí pelo Booktube também, mas aqui nesse livro a gente conhece a Rita, que é uma mulher que tem uma vida estável e a partir de determinada idade, que é os 32 anos, ela começa a ser assombrada pela figura de um peixe enorme e, paralelamente a isso, algumas coisas vão acontecendo na vida pessoal dela, bem como o crescimento dessa paranormalidade, né, dessa coisa anormal que acontece com ela, começa a nascer escamas de peixe no corpo dela. Sabe, tudo isso é muito agonizante pra ela. A gente também fica muito agoniado pra poder querer saber por que isso tá acontecendo com ela. E daí a gente descobre mais pro final, né, qual é a relação disso com a vida dela, com também algumas mulheres do passado dela, né, algumas ancestrais dela, da história. Ela faz uma viagem de volta ao passado dela, que, assim, meio que esclarece um pouco as coisas pra gente. E é muito sensacional esse livro, gente. Eu gostei muito de como a autora trouxe todos esses elementos aqui pra história e do que, né, da representatividade desse peixe, no fim das contas. Eu fiquei, assim, chocada e eu adorei essa leitura. E por fim, o último livro que eu li aqui no Kindle é o Mente Enjaulada, que eu também já comentei com vocês aqui no canal em um vídeo específico pra ele. Na verdade, todos os vídeos, gente, todos os livros que tiverem vídeo específico aqui no canal, vou deixar aqui embaixo no box de informações pra vocês conferirem caso tenham interesse. E o Mente Enjaulada também me chamou muito a atenção pelo final, pela descoberta, sabe? Pelo psicológico que o autor traz naquele livro. A gente acompanha uma série de assassinatos que acontecem nessa cidadezinha e os detetives que estão atrás de descobrir quem é que tá fazendo esses assassinatos e por quê. Então eles vão pegando pistas, assim, ao longo da história. Mas o interessante é que o autor dá, ao longo da história, pontos de vista de todos os personagens possíveis, inclusive do próprio assassino. Então a gente sempre sabe quem é esse assassino. E aí que tá, assim, o incrível de tudo, porque no fim das contas a gente vai descobrir, né, de uma forma muito louca, assim, esses personagens dos detetives descobrindo quem é esse assassino. E eu fiquei muito chocada, eu fiquei simplesmente muito, assim, surpresa com tudo aquilo. Eu achei muito inteligente, muito interessante. É um livro muito curtinho também, assim como Mulher com Brancas, que vale muito a pena investir, sabe? Tem ele disponível no Kindle pra e-book, baratinho, assim. O Mente Enjaulada, inclusive, uns tempos atrás estava de graça, não sei se ainda vai estar. Verifiquem aqui o link que eu vou deixar no box de informações, pro caso de vocês terem interesse em ler. Então você não precisa nem ter o Kindle, você pode ter o aplicativo do Kindle no seu celular ou o programa no seu computador e você consegue ler por esses dispositivos e vale muito a pena. Bom, gente, então era esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha sido sucinta, o que eu acho que não, porque eu acho que esse vídeo ficou bem grande, e eu espero que eu tenha convencido vocês a dar uma oportunidade a alguns desses livros que foram, assim, os que eu mais gostei de ter lido ao longo do ano de 2017. E eu quero saber de vocês
vocês, o que vocês gostaram de ler também ao longo desse ano. Deixa aqui nos comentários. Também posso pegar lá sugestões de livros com vocês, de livros que vocês gostaram muito de ler. E aí eu também trago pra minha listinha aqui de livros pra ler. Ou quem sabe eu também já não tenho esse livro na minha lista, enfim. Então era isso que eu tinha pra hoje pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Então até lá, um beijo e tchau, tchau.